Fala pessoal, tudo bem? Fabiano Caprio. Hoje a gente está aqui com o amigo Galeno, contar um pouquinho aí dos seus projetos, das suas histórias e conversar um pouquinho sobre alguns temas. Obrigado, Galeno, pela oportunidade. Satisfação toda minha, Tá pô. bom? Toda minha. Vamos lá, pode se apresentar, fica à vontade aí, Galeno. Bom, me chamo Galeno Aristides Filho, sou motofretista aposentado devido a um acidente de percurso que me tirou fora do cenário de trabalho, mas a gente não para, tu sabe disso, né? Integro o time de diretoria da Anbasa, da Associação dos Motofretistas, Bike Boys da Baixada Santista. Sou diretor social de lá, mexo com o lado social. E a gente está por lá, a nossa missão é abrir os olhos dessa molecada que tem que trabalhar em segurança, precisa de garantias e etc. E tu também acompanha um monte de coisa que a gente está fazendo e a gente estamos por lá, estamos na luta. Legal. Galeno, conta um pouquinho, vamos entrar nesse tema já, conta um pouquinho do que é a Anbasa, o que a Anbasa faz, qual é o intuito dela e o que ela é. A Anbasa, ela é uma associação que ela corre em paralelo com o Sindimoto, o Sindicato dos Motoboys da Baixada Santista. O sindicato ele protege o trabalhador até um certo limite. O guarda-sol dele protege quem está dentro da CLT. Os que estão de fora, no caso, não tinham proteção nenhuma. Agora tem. Agora tem, porque essa batalha está dando super certo, tem um timaço junto com a gente. E quem está fora daquele guarda-sol do CLT entra no nosso, em paralelo. Legal. Legal, legal. Uma boa parceria. Galera, entrando nesse tema um pouquinho, vamos entrar em tema participação. Qual a tua visão, o que você entende da participação das pessoas da sociedade organizada? Por exemplo, né, no terceiro setor, igreja, sindicato, associação, enfim. O que você enxerga nesse sentido? Qual a importância da participação das pessoas nessas organizações? Importância, primeiro a representação, né, velho? Todo segmento, todo órgão, ele precisa de representantes. Porque como são muitas pessoas, todo lugar, todo segmento desse, muitas pessoas seguem. Seja igreja, seja sindicato, seja associação, qualquer tipo de órgão. Você representa aquelas pessoas. Então quem vai colocar alguém lá, vai colocar alguém que te represente. Sim, eu vejo dessa forma. Legal. Agora, vamos falar do outro lado agora. Qual o impacto da não participação nas escolhas, por exemplo? Um vereador, um conselheiro tutelar, um prefeito, um presidente, enfim, as pessoas que não escolhem. Qual o impacto disso? Eu costumo, né, até brincar com o pessoal que assim, você chega no restaurante e o garçom vai encostar, tal, o que você vai comer? Não, a mesa do lado ali vai escolher para mim. Eu tento falar que é mais ou menos isso. Qual a sua visão sobre essa, da não escolha? Né? Não vou nem dizer ainda da não participação, mas da não escolha. Junto com a não escolha vem a não cobrança, né? Você não tem o direito de cobrar. Você vai cobrar o quê? Eu não coloquei você lá, eu não participei, eu não vi. O que aconteceu? Não sei. Como é que eu vou cobrar? Eu colocando, votando. Hoje em dia tem a tecnologia, tem as páginas das pessoas que você segue, você acompanha o dia a dia do teu representante. É o mesmo os olhos que acompanham, é o mesmo que vai cobrar. É a cobrança. Você tem direito de cobrar um direito seu ali. Você colocou, falou, não, coloquei você aí para isso, para me representar. Legal. Desse jeito. E entrando ainda nessas questões, o que você acha da importância das pessoas na participação, na cobrança delas, no acompanhamento, que nem você colocou aí, tem as páginas, né, enfim. Qual a importância da participação efetiva das pessoas? Acompanhar, cobrar, né, monitorar o que está acontecendo, saber o que está se passando de forma geral. A chance de melhorar qualquer segmento desse é muito maior, né? É alguém que representa você ali. É você lá dentro. Então, o direito é todo seu. Você votou, né? Você vai lá e cobra. Então, a chance de melhorar todo e qualquer segmento é muito maior. Voltar um pouquinho ao tema da proteção da criança. Você já escutou falar na situação, ou na palavra, ou no cargo, conselheiro tutelar?
Ouço algumas coisas, mas... O que você conhece desse tema? O conhecimento Ou de o que leis... você já ouviu, enfim. Sinceramente, conhecimento do que está no papel, quase nenhum. Mas o que chega para a gente assim, de informação é que o conselheiro tutelar ele é um representante afinco dos direitos da criança, do adolescente. Enfim, o que uma mãe que coloca um filho naquela determinada escola, ou uma diretora que precisa correr atrás de um direito de um pai, de uma mãe, de uma criança, o conselheiro tutelar, eu assim, o modo a informação que chega para mim, o que eu tenho é que é uma ferramenta de trabalho, né? Uma ferramenta importante. Legal. É bem isso mesmo. Falar um pouquinho, né, aproveitar e falar um pouquinho da situação do conselheiro. Qual é o papel efetivo, né, do conselheiro? O papel efetivo do conselheiro é justamente esse, pegar a criança e, né, amparar ela em todos os lados. O que geralmente acontece, né, quando ele blinda a criança ou quando ele ampara a criança, às vezes ele acaba arrumando algumas situações não muito confortáveis, porque às vezes ele tem que blindar a criança, às vezes da família, então dos pais, né, às vezes do seio familiar, às vezes blindar a criança da escola, né, na escola tem alguma situação que está prejudicando a criança, enfim, aí você tem que blindar, ou às vezes até da sociedade, né, chega num lugar, não tem vaga para internar a criança, e aí ele tem que ir contra o poder público ou contra a sociedade, enfim, então o papel do conselheiro tutelar nesse sentido às vezes é muito delicado, é uma situação bem... Bastante, né? Bem fina ali, né, no limite ali, porque às vezes ele acaba tendo que ir contra algumas coisas que, né, enfim, estão ali muito próximas da criança envolvendo. Então, que infelizmente alguém tem que fazer, né? Alguém tem que fazer. É aquela situação do ralo sujo entupido, alguém tem que pôr a mão para desentupir. Vamos lá, entrando um pouquinho na sociedade ainda organizada, como você falou da Anbasa, qual a importância da organização da sociedade em segmentos para, né, enfim, para melhora dela mesma, no caso, ou não, né, às vezes, mas qual a importância da organização da sociedade, dela se organizar, seja ela em igreja, em associação, em sindicatos, em ONGs, enfim, qual a sua visão sobre isso? Organizar, participar, tudo melhora, né? Tudo melhora. Tudo melhora. Tudo melhora. Uma igreja desse tamanho, ela tem as pessoas que frequentam, não são todos que estão preparados para assumir uma responsabilidade dessa. Mas todos esses lugares precisam de representantes. Porque todo lugar que carrega demandas, né? Tem as demandas. Alguém precisa correr atrás. Então, não são todos ali, não são todos que vão parar, deixar de fazer o que está fazendo para correr atrás disso. Então, por isso que precisa existir pessoas preparadas, com estudo, para isso. É o modo que eu vejo. Assim, a única chance de organizar qualquer lugar é desse jeito. É a única chance. Legal. Galera, vamos falar um pouquinho, né, você falando da sociedade organizada, da organização das pessoas, enfim. Você falou aí da Anbasa, você falou do seu acidente. Se a Anbasa estivesse em funcionamento, criada, enfim, se já existisse a Anbasa de forma estruturada na época do seu acidente, qual seria a diferença na sua vida? Grande, hein? Diferença bem grande. Eu teria algum órgão para, assim, por exemplo, para não cobrar, né? Para alguém que cobrasse para mim o que faltou no meu lado social. Porque eu vou citar um exemplo, eu peguei o INSS em greve. Eu era registradinho, direitinho, tudo na carteira, no papel. Só que mesmo eu dentro da lei, eu precisei de algo a mais. Acabei tendo que esperar. Nessa espera, a gente que é pai de família, a gente sabe que pai de família não pode esperar. Então, não que a Anbasa fosse ser o milagre dos meus problemas, mas eu ia ter uma ferramenta a mais. Bem a mais. Então, acho que ajudaria, na época que eu tive, ajudaria bastante. Legal. Entrando agora
né, na fase final aí já do nosso bate-papo. Opa! Eu queria que você deixasse uma frase para quem está assistindo aí a gente, aí acompanhando a gente. O que você gostaria de deixar aí como frase sobre frase? Qualquer coisa, tema livre. Tema livre? Só uma... vamos pegar o gancho da representação, né? Vamos pegar esse gancho. Por que não? O assunto é esse, então, e é um assunto importante demais, né? Bom, você tem o seu segmento ali, seja a tua igreja, seja a sua escola, seja sua cidade, seu estado, participa. E além disso, falar um pouquinho agora sobre a situação do Conselho Tutelar, né? A preparação da prova. Para você ser um efetivo candidato, né, não é você chegar lá na hora lá, pegar um número e tal, como nas outras eleições. Primeiro que ela é uma eleição que ela não é obrigatória, né, então é um pouco mais difícil das pessoas se motivarem a ir votar, né. Ela não é obrigatória, aí vem a falta de informação. E uma outra coisa que eu acho bem interessante, mostrando a importância, né, da preparação e dessa função, dessa vaga, desse cargo, enfim, dessa situação, é a preparação. Primeiro você tem que comprovadamente demonstrar, né, e apresentar documentos que comprovem por pelo menos 2 anos que você trabalha com criança, atua com criança, enfim, qualquer situação. O mínimo, né? E aí depois dessa documentação aprovada, tal, né, dando tudo certo, você se classifica para uma prova. E aí nesta prova você tem um mínimo a ser feito, né, de pontuação, né, às vezes 30, 40, enfim, tem um mínimo lá que você precisa fazer, que é a linha de corte. E aí passando essa fase aí você fica apto a ser um candidato ao conselho. Isso mostra a importância, né, e o cuidado que deve ter, justamente por causa disso, por causa da situação da criança, né, as ações, as atribuições, as responsabilidades. Isso mostra, por um lado, qual o tamanho, né, da responsabilidade. E aí, por outro, a gente tem essa situação que não é obrigatório, mas enfim, a gente ainda tem muito a evoluir nesse sentido. Será que se a gente tivesse essa preparação nos outros cargos, a gente teria uma condição melhor? Você acha? Muito melhor. O que você acha aí? Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor, não tenho dúvida. Nenhuma. Hoje a gente tem algumas pessoas que às vezes, né, têm o preparo, mas não demonstram, não sabem usar, né, e outras que não têm e passam batido por essa situação. Né? Tem o preparo, mas muitas vezes, fica no bolso. Em muitas situações, acaba não sendo viável para outros interesses que a gente, né, infelizmente existem. E para muitos o preparo não é tudo, e a gente sabe que precisa, tem que ter.